Kaká. O funcionalismo público municipal está há 4 anos sem reajuste e com salários defasados. O candidato pretende manter essa mesma política salarial? Quais serão as medidas adotadas em seu governo em relação à política salarial do funcionalismo? Primeiro, uma correção. Não é 4, é 5. Temos que lembrar que recebemos um desgoverno desastroso com a população ilhéense, que levou a cidade a um caos administrativo, que recebemos 78% de suas receitas próprias, infelizmente, com gasto de pessoal, dando o que não podia pagar para ganhar uma eleição, e com isso, destruindo as contas públicas, e pior, que a gestão passada deixou 37 milhões de dívidas com os trabalhadores, sem contar com os 8 milhões do caos da saúde. A gestão passada, que todos sabem quem eram seus governantes, e que hoje querem voltar para a cidade como salvador da pátria. Quero dizer a todos que não preciso estudar o ano que vem o governo para dar aumento salarial, pois já está em nosso orçamento para o próximo ano o reajuste salarial e muito mais. Hoje, em nosso governo, ninguém pode se queixar que não pagamos em dia. E muitos dos nossos meses pagamos dentro do mês. Nunca atrasamos um dia de salários. Mas o servidor precisa receber o seu reajuste e descongelar o seu salário. E assim eu fiz, colocando nas matérias e tudo que é mídia social, o aumento salarial, porque eu sei como fazer. E provo aqui. Nós colocamos 523 vagas no concurso público. Já entrou nesse governo 250 novos concursados. Aqueles concursados que se aposentaram e saíram, já diminuiu o custo com as novas contratações. Então, o índice, que hoje está na faixa de 60,8%, nós vamos fechar o ano com 58%. Para que eu possa estar na lei de responsabilidade fiscal, todos sabem que é 54%. E eu vou fazer. E vou fazer muito mais. Está aqui exemplo que estamos fazendo com a categoria dos professores. De 10% a 50% dos seus salários com gratificação de estímulo. Já estamos fazendo em nosso governo. E vamos fazer muito mais. É um pedido dos agentes de endemias e dos agentes comunitários que eles querem atualização do piso salarial. Nós vamos fazer. E os concursados e que passaram nos concursos, que estão entrando, tipo a Sutran e outros órgãos do governo, nós vamos equiparar os salários. Está em exemplo, hoje a gente está ganhando um salário mínimo, R$ 1.500, e que no novo concurso, já a partir de janeiro, com o chamamento de todos, nós vamos fazer o quê? Equiparar os salários. Candidata Carmelita, o funcionalismo público municipal está há 4 anos sem reajuste com salários defasados. A candidata pretende manter essa mesma política salarial? Quais serão as medidas adotadas em seu governo em relação à política salarial do funcionalismo? Primeiro, como funcionária pública, e segundo, como sindicalista, jamais poderia manter essa política salarial. O nosso governo será marcado por 2 pontos. Primeiro, diálogo com os sindicatos, porque nós temos sindicatos que são propositivos. Os sindicatos, quando sentam à mesa, durante as negociações, eles não vão para lá apenas exigir. Eles sentam para negociar e apresentam propostas. Então, o diálogo com os sindicatos é de suprema importância para que a gente continue avançando. E segundo, a transparência, porque esse negócio de dizer que não tem dinheiro, que a folha está cheia, que o limite prudencial está extrapolado, mas não apresenta
nenhum documento durante as negociações. Aliás, nem senta na mesa, né? Nós temos um governo que nem senta na mesa. Então, por isso, nosso governo será marcado pelo diálogo e pela transparência. Nós vamos estar em contato constante com as categorias através dos seus representantes legais. Nós vamos sim dar reajustes, mas para além do reajuste, nós temos 3 PCCS, 3 planos de cargos e salários. Nós temos o plano de carreira do magistério, nós temos o plano de carreira do funcionário das escolas e nós temos o plano de carreira do servidor. E esses planos foram esquecidos, foram jogados de lado, porque na medida que você não dá reajuste, ou quando você dá o reajuste inicial para não ficar abaixo do mínimo, e esquece toda a tabela do plano de carreira, você acaba com a carreira do servidor. E é isso, esse é um dos nossos compromissos, é não acabar com a carreira do servidor. Nós tivemos um trabalho muito grande para recuperar a nossa carreira. Foi muita luta para recuperar a carreira do magistério, foi muita luta para conseguir o plano de carreira dos funcionários de escolas, foi muita luta para conseguir e recuperar, e nem chegou a se recuperar totalmente o plano de carreira dos servidores, e em 4 anos esse plano de carreira foi rasgado e jogado no lixo, literalmente. Então nós vamos sim, nós vamos trabalhar com reajuste sim, nós vamos trabalhar com a recuperação dos planos de carreira. E os servidores me conhecem, os servidores sabem da minha luta, o que foi a luta para que a gente conseguisse esses planos. E nós não vamos jogar no lixo, podem ter certeza disso. Próximo candidato a responder é o candidato Jorge Luiz. O funcionalismo público municipal está há 4 anos sem reajuste, com salários defasados. O que o candidato pretende manter essa mesma política salarial? Quais serão as medidas adotadas em seu governo em relação à política salarial do funcionalismo? Essa política salarial, essa política de esquecimento dos servidores, é a política do candidato, do prefeito atual e do seu candidato, que parece que o candidato de Jabes Ribeiro aqui presente, o Cacá Colchões, parece que ele estava em outro lugar, não estava em Ilhéus nos 4 anos que decorreu aí, desse governo, porque pode ser que esteja lá em Salvador, lá com o companheiro, porque dizer que a partir de janeiro vai dar os 42%, que é a perda salarial dos professores, aí entra mais a referência, 2 referências, que vai mais 20%, a perda salarial dos servidores de modo geral, e que só agora em janeiro que ele vai reparar tudo isso aí é querer jogar para a torcida. E nós, isso aqui não é brinquedo, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é coisa séria. Nós estamos falando do futuro da cidade, futuro das pessoas, futuro dos funcionalismo público municipal. Então não dá para um candidato vir querer fazer esse jogo de enganação. Então, assim, a primeira coisa para se rever essa situação é você ter uma administração, uma equipe de governo, fazer uma governança onde você monte uma equipe administrativa que valorize os servidores de carreira, compor o governo, chegar de leiloar as secretarias. Você tem capacidade técnica dentro do quadro de funcionalismo público dentro do município. Então, tem sim como você compor um governo com funcionário de carreira, aí você começa a otimizar recursos financeiros para você poder fazer cobrir essas necessidades de reajuste salarial, de reposição das perdas, e dizer, como eu falei no início aqui da fala, da primeira pergunta. A primeira coisa é a gente fazer uma auditoria nas contas públicas, fazer a recomposição da mesa permanente de negociação,
porque nós precisamos montar uma agenda de reposição. É um percentual muito grande que eles deixaram durante todo esse período. Então não adianta querer aqui prometer porque é jogar para a torcida, entendeu? Não adianta prometer que em janeiro vai dar 42, 50, 60%, porque é enganação. Nós vamos montar mesa de negociação e vamos dialogar com os segmentos dos funcionalismos para a gente estabelecer uma agenda de fazer essa reposição e fazer anualmente a reposição baseada no índice inflacionário. Então é isso que a gente coloca de forma bem tranquila, bem séria, entendeu? Sem essa jogada de querer fantasiar, porque é pura enganação, porque são 4 anos de abandono, 4 anos que esse governo de Jabes e Cacá estão tratando vocês, e vocês conhecem muito bem o que eles têm feito. Próximo candidato, professor Reinaldo. O funcionalismo público municipal está há 4 anos sem reajuste e com salários defasados. O candidato pretende manter essa mesma política salarial. Quais serão as medidas adotadas em seu governo em relação à política salarial do funcionalismo? Mesmo que a pergunta tenha sido feita diretamente à questão salarial, mas eu entendo que valorização não perpassa pelo salário direto, mas também um salário indireto. E o servidor municipal, ele está sendo massacrado pelo salário direto e pelo indireto. E o que é o salário indireto que o servidor, ao longo dessas 2 décadas, não tem tido? É humilhante para um servidor de um município como Ilhéus não ter um plano de saúde. É humilhante para um servidor de um município como Ilhéus não ter uma equipe multidisciplinar para atendimento à sua saúde. Nós vemos casos, cada vez mais aumenta o número de atestados dos servidores, porque não há uma equipe de saúde multidisciplinar para fazer um atendimento específico ao servidor desse município. É humilhante para o servidor trabalhar em espaços insalubres. É humilhante para um professor ter que recorrer ao mato para fazer suas necessidades, porque a escola não tem um sanitário. É humilhante para o servidor, um professor que investe na sua qualificação e tem que ficar se humilhando para que o governo reconheça aquele certificado que conste no plano de cargos e salário. Isso também é valorização salarial, porque é valorização humana. No nosso governo, nós iremos implementar equipe multidisciplinar de saúde para fazer atendimento específico aos servidores. Nós temos centenas de servidores com problemas, inclusive, de depressão, diante da humilhação que tem sido levado ao longo dessas décadas. E o que nós encontramos é simplesmente um abandono. E esse abandono por quê? Porque são sucessões de governos que não têm olhado de maneira digna para o servidor. Então, além do processo da reposição salarial, nós entendemos que é importante investirmos no bem-estar do servidor, a começar pelo espaço onde ele trabalha. Ele precisa estar no espaço acolhedor. É muito notório você chegar ali naquele espaço do protocolo, quem tiver alergia não fica ali. Imagine um servidor que fica o dia todo. As salas das escolas do município, seja ela do espaço urbano e do espaço do campo, pode ser tudo, menos um espaço escolar. E ali os professores têm que se desdobrar com salas multifuncionais, sem nenhuma condição específica para fazer seu atendimento. Isso também é valorização. Então, o nosso compromisso é a reposição do salário, mas também da dignidade ao servidor, a começar pelo espaço onde ele trabalha, a começar pela sua saúde preventiva e a saúde corretiva. É inconcebível estarmos no século XXI e um servidor do município de Ilhéus não ter como ter um atendimento médico. Antes de passarmos para a terceira pergunta, passaremos a palavra ao presidente da PPI, o professor Osmar Nogueira. Senhores candidatos, pedimos que não cite nome de outro candidato, pois poderá gerar aquele direito de resposta, porque citou o nome. Pedimos que não cite nome de candidato aqui. Faça suas proposições, pode ser até colocando diretamente ou indiretamente, mas não coloque o nome da pessoa.
para não gerar direito de resposta.